Olá, boa noite. Boa noite. Segunda-feira, 11 de junho de 2018, e essa é a 11ª edição do Campus Notícias, um jornal produzido pelos acadêmicos do curso de jornalismo da FUNORTE. Este jornal é transmitido ao vivo em circuito fechado de televisão, direto para o pátio do Campus São Luís. E ao longo deste programa serão exibidas reportagens que foram produzidas neste semestre na disciplina de telejornalismo. Confira os destaques de hoje. Psicofobia tem números alarmantes no Brasil. Preconceito contra vítimas de transtornos mentais prejudica pacientes. Novas tecnologias deixam em alerta a sobrevivência do cinema. Cresce o número de trotes para o SAMU Macronorte no primeiro trimestre de 2018. Cabelo afro deixa de ser só uma questão estética e passa a ser símbolo de aceitação e de resistência. E os nossos repórteres fazem uma viagem pelo mundo da arte. E mostram a história de montes clarenses que mantém viva a força da poesia que atravessa gerações. Brasileiro muda hábitos e cresce a procura por alimentos saudáveis no país. O Campus Notícias está começando. A gente abre essa edição com um alerta muito importante à população. Chamadas falsas são cada vez mais comuns no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, a maior parte realizadas por crianças e adolescentes. Os trotes que congestionam as linhas telefônicas também comprometem o atendimento a ocorrências reais e geram prejuízos aos cofres públicos. O SAMU Macronorte atende toda a região do norte de Minas. A central recebe cerca de 1.700 ligações por dia, das quais 300 são trotes. SAMU que posso ajudar, Cristina? Oi. SAMU? Amor, você É importante saber reconhecer uma ocorrência falsa e tomar medidas de segurança para o sistema. Infelizmente, aqui o que a gente está podendo registrar é só isso. Aqui na nossa tela nós temos a opção de marcar o trote, como acabou de entrar aqui agora, 71 trotes desse mesmo número, e aqui a gente vem e registra. Só que até então não tem muito o que fazer, porque se esse mesmo número voltar a ligar e ele precisar de um atendimento, a obrigação do SAMU Macronorte é atender. O trote é configurado como crime pelo Código Penal brasileiro. Pode gerar de 1 a 3 anos de detenção e multa. Em média, cerca de 21% dos chamados do SAMU são falsos, o que compromete muito o trabalho do órgão. Na verdade, os trotes podem comprometer o atendimento em diversos aspectos. Desde congestionar as linhas telefônicas com essas ligações impróprias, como também pode opar as equipes em um atendimento que no final das contas não era um atendimento real. Campanhas de conscientização são realizadas pelo SAMU para diminuir a porcentagem de ligações feitas por brincadeira, com foco principal nas crianças para que aprendam a importância da valorização da vida. Toda semana tem uma equipe que vai até as escolas e realiza esse trabalho de conscientização com os jovens. É um trabalho de formiguinha, né, que nós estamos iniciamos ano passado, mas que além dessa parte que mudar a cultura das pessoas, nós focamos muito na valorização da vida, da questão da ética, da cidadania, e esse trabalho ele tem surtido muitos efeitos, né, um feedback bastante positivo. Cada vez que uma unidade do SAMU é deslocada para um salvamento, ela gera por volta de R$3.000 em despesas. Além disso, ao atender uma chamada falsa, uma vida pode ser perdida. A ambulância vai ser deslocada por um atendimento que não existe e uma pessoa que realmente precisa ficará sem essa assistência, então ela pode vir a morrer. Então um trote pode tirar a vida de uma pessoa. O SAMU trabalha 24 horas por dia, atendendo a população no socorro e encaminhamento às unidades hospitalares em todo o país pelo telefone 192. Dados divulgados pela Organização Mundial de Saúde em 2017 apontam que o Brasil é o país com a maior taxa de pessoas com transtorno de ansiedade e o quinto em casos de depressão. Mas existe um fator que contribui com esses números: a psicofobia, preconceito contra os portadores de transtornos mentais que atrapalha a aceitação das doenças e, em consequência, o tratamento. A reportagem é de Isabela Pinto.
Samuel Oliveira é um estudante de 20 anos que pensa em cursar jornalismo. O jovem leva uma vida comum. A única diferença é que há 3 anos foi diagnosticado com transtorno de bipolaridade. Cheguei no médico, cheguei a passar por psicólogos, mas eu via que não era somente a depressão. Eu falei assim, eu preciso ir diretamente a um psiquiatra. Com o passar do tempo, com o passar das sessões, que ele foi identificando o que eu realmente tinha e que eu fui entender o que era literal a bipolaridade, né? O diagnóstico ajudou a lidar com o dia a dia, mas trouxe uma nova realidade, o preconceito daqueles que não têm conhecimento do assunto. O termo psicofobia, usado pela Associação Brasileira de Psiquiatria, foi criado para caracterizar atitudes preconceituosas contra portadores de transtornos mentais. Psicofobia é uma coisa que a gente passa diariamente. Assim como homofobia, qualquer tipo de preconceito é uma coisa complicada, mas que você aprende a conviver no sentido de passar por cima, vencer literalmente. Assim como Samuel, Denise também sentiu necessidade de trabalhar questões psicológicas. Como não conseguiu ter acesso ao tratamento através da rede pública, decidiu buscar meios alternativos, conhecidos como autoterapia. Eu já participei de alguns workshops e seminários. Um que eu fiz que ajudou muito em mim foi de constelação familiar e o outro em comunicação não violenta. Então, assim, eu via muito que várias pessoas tentavam desabafar e era pouco se criado métodos de como que nós podemos superar ou de como que eu posso lidar comigo mesma. O deboche e a banalização de termos como bipolaridade, ansiedade e depressão por parte da sociedade podem agravar os sintomas das doenças daqueles que não têm recursos para lidar com a situação, os levando a atitudes extremas. A psicofobia é um dos fatores que induzem o indivíduo a cometer suicídio. Em 2012, só no Brasil, 11.800 pessoas tiraram a própria vida por negligência ou ignorância daqueles de quem eram próximos. Às vezes até a própria estrutura da família pode provocar esse transtorno na pessoa. Pessoas que estão passando por transtornos mentais, que possuem transtornos mentais, claro que cada um tem uma forma de lidar, cada indivíduo tem uma reação, mas há uma tendência à vulnerabilidade maior. Então, se a pessoa está mais vulnerável, ela sofre mais, ou ela é mais sensível à crítica e ao preconceito. Como parte da campanha da ABP de combate à psicofobia, foi criado um projeto de lei para a alteração do Código Penal brasileiro, para tipificar como crime o preconceito contra pessoas com deficiência ou transtornos mentais. Nesse novo Código Penal, nós teremos uma previsão de uma injúria qualificada, que é quando você injuriar alguém, ou seja, proferir expressões ou gestos que ofenda a autoestima da pessoa, a sua honra subjetiva, e para isso você usar elementos de raça, cor e etnia. Isso já existe. O que vai acrescentar agora? Você usar a deficiência da pessoa ou a condição social dela para ofender a reputação dela, a reputação objetiva, o conceito subjetivo, a autoestima dela. O Campus Notícias é transmitido ao vivo em circuito fechado de TV, aqui mesmo, no Campus São Luís da FUNORTE. E desde a sua divulgação, cria uma grande expectativa entre os acadêmicos de jornalismo e de outros cursos, além de profissionais que se reúnem para assistir. Por isso, vamos ao pátio da faculdade e quem acompanha a movimentação por lá é o repórter Eduardo Novaes. Boa noite, Eduardo. Boa noite, Ellen. Boa noite, Daniel. Boa noite a todos que nos acompanham. Claro, como já era esperado, muita gente prestigiando, acompanhando essa edição ao vivo do Campus Notícias. Eu vou até pedir para o nosso repórter cinematográfico Pedro Rodrigues para mostrar um pouquinho para vocês aí as pessoas que estão prestigiando o jornal. Além de acadêmicos do curso de jornalismo, também estudantes de direito, pedagogia, serviço social, administração, coordenadores de cursos, diretores aqui do campus e também profissionais do jornalismo, tá certo? Agora, seguinte, eu quero falar para vocês sobre um profissional que quase sempre não aparece. Sem ele, as imagens que você recebe aí na sua casa não existiriam. É o repórter cinematográfico. Para o jornalismo, ele é o olho da notícia. É um profissional que reúne muitas vezes técnica, experiência e também muitas histórias. Por isso vou falar com o jornalista, repórter cinematográfico Geraldo Humberto, ele que é da Inter TV Grande Minas, afiliada da Rede Globo. Gera, boa noite para você, um prazer recebê-lo aqui no Campus Notícias. E já de instalo, já pergunto, Gera, como é que é ser repórter cinematográfico, essa peça tão importante para a produção de uma reportagem?
Primeiro, boa noite, agradecer o convite. Para quem não sabe, eu também estudei aqui na instituição, com muito orgulho, com muita satisfação. E respondendo a sua pergunta, eu preciso colocar um pouquinho de ordem cronológica. Ser repórter cinematográfico, porque eu comecei há 29 anos. Eu tenho um pouquinho de tempo, nem parece. Mas aí é o seguinte, naquela época nós não tínhamos muita tecnologia, mas era feito com muita raça, com muita garra. De lá para cá as coisas aconteceram de maneira muito acelerada, onde o repórter cinematográfico passou a ter reconhecimento, valorização e respeito. Porque passou a se observar que esse profissional, ele também faz parte da equipe, da construção da notícia, da construção da história que vai ser apresentado ao telespectador. Então, fala-se muito em casamento entre o repórter cinematográfico e o próprio repórter. Se não houver esse casamento, alguma coisa vai dar errado. O telespectador vai sentir falta de alguma coisa. A notícia não vai ser completa. Pelo contrário, se houver esse casamento, a informação vai chegar completa na casa das pessoas. Os dois, o repórter e o repórter cinematográfico, vão ficar com o dever de história cumprida, de trabalho cumprido. Agora, Gira, 29 anos de história, o ano que vem já fechando os 30, não são 29 dias, é muita estrada percorrida. Nesse tempo todo, 29 anos de profissão, existe alguma reportagem que te marcou, que te emocionou, que te fez realmente segurar a emoção para conseguir fazer o registro das imagens? Olha, se me permite, eu gostaria de contar 2 exemplos. A gente sabe que quando a gente trata com a vida do ser humano, é algo que mexe com todo mundo, não tem como negar. E na nossa profissão a gente sempre se depara com os acidentes. É algo que choca, é algo que abala muita gente. Por mais que passe anos e anos de profissão, você não se acostuma em ver uma vida humana que se perdeu por uma tragédia. Na Serra de Francisco Sá, um caminhão tombou um acidente que morreu 14 pessoas. Um caminhão de gesso caiu por cima de uma van, 14 pessoas morreram. Depois de 2 horas de trabalho permanente dos bombeiros, não havia SAMU nessa época, para você ter ideia. Após de 2 horas de trabalho, os trabalhos já tinham sido encerrados, os bombeiros indo embora, as pessoas ouviram o choro de uma criança. E, como você falou, é de arrepiar. Uma criança que havia sobrevivido a uma tragédia. E todos os bombeiros se dedicaram para salvar aquela única vida que iria valer por tudo. Aquele momento me emocionou por completo e ver as pessoas aplaudindo os bombeiros como heróis que são por salvar aquela criança. Rapidamente, o segundo exemplo. Marcou a minha vida. Eu estava na cidade de Teófilo Otoni, cobrindo as férias de um colega, quando tive a informação de um acidente grave na rodovia 116, a famosa Rio Bahia. E saímos em direção ao acidente, eu e meu colega repórter. E a rodovia estava toda interditada. E aí fica uma experiência de vida. O meu colega falou, olha, não vai dar para chegar no acidente. E eu falei com ele, devagar, eu vou pela contramão e nós vamos chegar até esse local. E assim fizemos. O trânsito estava complicado, mas chegamos ao local. Como os policiais e as pessoas daquele local não me conheciam, eu me identifiquei e falei, olha, eu sou da imprensa, eu sou um repórter cinematográfico. Eu preciso chegar um pouco mais perto, mas com segurança para fazer o meu trabalho. Com educação, eles falaram, então você pode ir, mas tome cuidado. Ao chegar no acidente, uma pedra de 16 toneladas havia caído em cima de um carro e esmagado. 2 horas depois, guincho, trator, levantou a pedra que tinha esmagado esse carro. E uma situação que deixou todo mundo pasmo. Qual? O motorista saiu tirando a poeira, simplesmente se limpando. Sem nenhum ferimento? Nada. E aquela notícia eu mandei para a redação e as pessoas iam tratar como mais uma notícia. E aí eu falei, não é só mais uma notícia. Hoje é sexta-feira 13. Para a maioria das pessoas é um dia de azar. E para aquele cidadão foi um dia de sorte. E mais tarde, no Jornal Nacional, a Fátima Bernardes leu a seguinte manchete. E hoje, sexta-feira 13, para muitos é um dia de azar. Mas para um mineiro de Teófilo Otoni, vocês vão saber. Acompanhe a reportagem com o repórter cinematográfico Geraldo Humberto. Rapaz, isso é uma consagração aí, a gente espera, a vontade de ficar falando a noite inteira com você, Gira, né, um grande profissional, vai fazer 30 anos de trabalho, né, no ano que vem, 29, que vem eu vou mais 29, foi um prazer recebê-lo aqui no Campus Notícias. Só para finalizar, o Campus Notícias é um jornal produzido e apresentado por acadêmicos do 7º período de jornalismo aqui da FUNORTE. Qual a importância desse evento para esses futuros jornalistas? Uma importância ímpar. Aqui você tem a oportunidade de começar
de absorver essa experiência e o jornal te dá na prática aquilo que a teoria não vai conseguir. Principalmente agora que eu observo todos esses jovens usufruindo de novas tecnologias, de novas plataformas para poder usar voos muito mais altos. Parabéns para todos, uma alegria para mim estar aqui presente com vocês. Parabéns também para você por toda essa história, 29 anos. Seja bem-vindo aqui no campus. Volte sempre, você que já é de casa, tá certo? Obrigado pela presença. Olha só, desde o início do jornal, as pessoas acompanhando algumas reportagens com muita qualidade, com muita competência. Mas existe um pouco mais para ser mostrado, né? Por trás das câmeras, os bastidores, né? Porque há uma preocupação, uma correria, né? Para que tudo funcione como uma engrenagem e chegue até você com responsabilidade. Quem vai mostrar isso? Os bastidores. Por trás das câmeras é a nossa colega, a repórter Ingrid Sá. Acompanhe com a gente. E aqui por trás das câmeras nós viemos visitar o estúdio para ver onde a mágica acontece. Nós vamos falar com os nossos apresentadores do Campus Notícias, que é o Daniel Christian e a Ellen Patrini. Boa noite, Daniel. Bom, eu gostaria que você falasse para a gente como é o coração, né? Como está o coração por estar aí por trás da bancada. Boa noite, Ingrid. Com certeza muito alegre, e o sentimento de todos nós que estamos aqui, né, Ellen, é de gratidão. Até porque esse jornal ele é um dos jornais mais esperados por todos os acadêmicos que entram aqui no curso de jornalismo. E nessa noite, sem dúvida, nós estamos aqui representando toda a nossa turma, que deu o melhor de si para que a gente realizasse esse lindo jornal que com certeza está aí sendo reproduzido e todos estão gostando. E mais do que a alegria, tem preparação. E a Ellen vai contar para a gente como foi ao longo do semestre, a preparação para chegarmos até a data de hoje, né, Ellen? Quem vê o jornal sendo exibido aqui hoje talvez nem imagine todo o trabalho que dê, né? Mas foi muita relação durante o semestre, onde a gente aprendeu primeiro na teoria como funciona um jornal, depois a gente colocou em prática na execução de matérias. Algumas, né, foram selecionadas para serem exibidas aqui hoje, o público vai conferir, mas é muito trabalho. E aí a gente tem a oportunidade também de ver a dinâmica na prática do funcionamento de jornal, onde cada um dos nossos colegas vai poder vivenciar um pouco, né? Ok, Ellen, Daniel, muito obrigada. E não só com os apresentadores nós vamos falar, nós vamos mostrar também a nossa parte técnica, onde nós temos aqui a nossa produção, temos a nossa equipe técnica, a Ludmila, que cuida do nosso TP, temos também o Ramiro, que cuida do VT, além disso, o Jonas, que cuida do áudio que você ouve aí, e agora nós temos aqui o Douglas, que vai conversar um pouquinho pra gente, que é o nosso diretor de imagem. Douglas, eu queria que você falasse pra gente um pouco dessa parte técnica aqui do estúdio e como funciona. Boa noite. A parte técnica do telejornal ela é de grande importância também. Aqui nós estamos controlando a imagem, o áudio, o som que está saindo lá fora. Igual como você falou, a nossa colega Ludmila, ela é responsável pelos caracteres que os apresentadores estão lendo lá dentro. O nosso colega Ramiro, ele é responsável pelos vídeos que estão indo ao ar. E nosso colega Jonas, ele é responsável pelo áudio que está saindo lá para fora para os telespectadores. E eu sou responsável por cortar e lançar cada imagem que está indo ao ar também. Douglas, muito bacana, muito obrigada. E eu gostaria que vocês continuassem com a gente, porque tem mais matéria aí. Ingrid Sá para o Campus Notícias. Viu só? O pessoal pensa que fazer televisão é simples, é só pegar o microfone, ficar diante da câmera e falar. Viram que não é só isso, né? Tem toda uma equipe que preocupa em levar a sério todo o trabalho para que realmente essa engrenagem funcione, né? Não é fácil assim só não. Então tem que dedicar, acreditar, perseverar, porque tudo funciona quando a gente deseja forte, tá certo? Daniel, com você no estúdio. E como é difícil, Indu, muito obrigado por suas informações. E você vai ver a seguir. A ditadura dos cabelos lisos pode estar com os dias contados. Cabelos crespos e cacheados estão em alta. E em nossa sessão Cultura, a força da poesia que atravessa gerações e muita música boa. Agora são 9h08, o Campus Notícias volta já. Sim, a famosa chapinha e longe de produtos químicos inadequados. Essa é a nova moda afro que vem conquistando mais aceitação entre as mulheres e que coloca a beleza negra em evidência. A procura pela valorização dos traços naturais exigiu a adaptação do mercado e é um símbolo de resistência na luta contra o preconceito. Cremes, acessórios e maquiagens adequadas. Essa variedade dos produtos destinados ao público negro indica uma mudança no cenário evidente nos últimos anos.
Nos últimos 2 anos nós percebemos sim um aumento de uns 60% nessa procura na busca de produtos para pele negra, maquiagens, produtos para cabelo crespo, cabelo cacheado. Uma pesquisa do Instituto de Beleza Natural, em parceria com a Universidade de Brasília, revelou que 70% das mulheres brasileiras têm cabelo cacheado. Em meio a isso, o mercado tem sentido aumento pela procura de produtos que realçam a beleza negra. Como meu cabelo é afro e tudo, era muito difícil de achar produtos que às vezes se encaixavam com o meu cabelo, sabe? Aí eu fui pesquisando algumas marcas, aí quando eu fiz o curso de cabeleireiro, eu fiz já ele voltado todo para o cabelo afro, né? Aí depois eu fiz algumas especializações, tanto para colorimetria como para corte de cabelo afro, para poder trabalhar mais nessa área, porque aqui no Montes Claros eu vejo que é muito carente disso, sabe? Todo esse investimento reflete na vida da modelo Jéssica Soares. Ela viveu essa transição de pensamento no ramo da moda. Caminhamos em passos lentos, mas estamos caminhando, né, para o combate ao preconceito. Antigamente não era bem visto quem se assumia, hoje já é muito pelo contrário. Hoje temos modelos com cabelo cacheado, hoje tem propagandas incentivando as mulheres se assumirem, se valorizarem, que é bonita mesmo é ser natural. O que antes era utilizado de forma pejorativa se transforma em afirmação. O tema é defendido pela Eloiá, em uma pesquisa que analisa a figura negra em diferentes âmbitos. O afuturismo, ele é uma quebra, sabe, de paradigmas, porque ele vai pensar o negro em todas as esferas, ele vai pensar o negro no presente e no futuro. E vai pegar, às vezes, algumas coisas do passado, igual o branco. O branco, além de ser em relação à religião africana, ele também bebe daquela fonte de que antigamente o branco, o tecido branco, aquele brim, não era nem um branco, era um branco mais sujo, assim. Ele era usado nos escravos antigamente, né? E aí o que era antes como algo de denigrir o negro, era uma coisa que era para oprimir, porque ele era escravo, né? Volta como uma afirmação. E aí é justamente o meu tema, né? Que eu trabalho estética subalterna, a mulher negra na moda afuturista. A atriz Thaís Araújo e a jornalista Maju Coutinho são referência dessa mudança de comportamento no mundo da arte e da comunicação. Mas a pesquisadora Nayara Gonçalves acredita que esse cenário está longe de se tornar o ideal. Só de ter uma negra como protagonista em uma novela com um contexto contemporâneo urbano já é extremamente importante. Por exemplo, mesmo meu local de estudo é trabalhar a novela da Cor do Pecado. Essa novela da Cor do Pecado, ela deveria ser um orgulho, né? A primeira negra a trabalhar, a ser uma protagonista, onde ela não é uma escrava, onde ela não é uma novela de época exatamente. Ela deveria ser um orgulho, mas no final, quando se analisa a própria novela, você vê uma negra com papéis completamente estereotipados, com imagem do corpo hipersexualizada. Para reverter a ideia secular de atribuir a negritude a um status inferior, a autoaceitação é o pontapé inicial e quebra traumas vividos do passado. Minha infância também foi muito dolorosa, porque na época a gente não tinha produtos para cuidar do cabelo crespo, do cabelo cacheado, sofria na escola com piadinha, com risadas. E a gente cresce com aquilo, com autoestima, achando que o cabelo crespo, o cabelo cacheado é algo errado. Quando não é, tem sua beleza, é natural, é bonito. Eu mesma, quando eu tinha 7 anos de idade, meu cabelo todo pegou fogo. Todo mesmo. Tanto é que eu acho que ainda tem uns resquícios das feridas e etc. E quando meu cabelo foi crescendo, eu vi a importância que o meu cabelo tinha para mim mesma. E eu acho que a única imagem que me impacta até hoje da minha infância foi quando meu cabelo pegou fogo e eu percebi o quanto que ele era importante para mim, tanto quanto a aceitação, quanto o meu próprio empoderamento. E agora, em nossa sessão Cultura, os repórteres Hudson Fernandes e Pedro Rodrigues trazem a história de artistas montesclarenses que lutam pela sobrevivência da poesia e pela celebração do encontro de gerações que estão reunidas pela arte. Eu sou da sua laia e vou fundo nessa confusão. Não há necessidade de razão, é tudo incerto. É um universo aberto de invenção. Eu sou da sua laia
tenho andado na contramão. Quem no filme Família, pirofagia ao alcance da mão, passo cheque com fundo falso, ideia sem tradução. Não tem livro, não tem disco que traduza essa inquietação. Eu sou da sua laia, meu irmão. Estes versos são dele, Haroldo Pereira, um dos mais antigos poetas da região. Idealista, ele tenta manter viva a história poética. Tradicionalmente a gente vem desenvolvendo já há em torno de 32 anos o Salão Nacional de Poesia e Psicopoético, que congrega gerações diversas, desde os poetas iniciantes aos poetas mais renomados. Com mais de 30 anos do projeto Psicopoético, que é considerado um dos mais antigos salão de poesias do Brasil, por aqui essa tradição começou nos bairros da cidade. Você, garoto, você ia escrever aquela composição, depois ler na frente dos outros colegas na sala de aula. Então surgiu aí. Surgiu principalmente da plasticidade que tem o bairro Morrinhos e Montes Claros. Aquela tradição das escolas de samba, dos catopês. Prosa, verso, poesia. Seja para emocionar ou contestar, a palavra escrita e falada segue de vento em popa, marcando gerações. O jovem Matheus Veloso é um deles, e na criação dos seus poemas, ele usa como inspiração a música. A questão de escutar a música, prestar atenção no que a música diz, acabei levando, querendo ou não, indo para a poesia, porque não dá para fugir de música e poesia, estão sempre interligados. Com o avanço das tecnologias e a facilidade de acesso a elas, o modo de fazer poesias mudou, mas a essência é a mesma. Expressar algo que você sente, que você está vivendo, é uma maneira de você criticar o próprio mundo que você vive. Ao invés de escrever poemas no papel, ele digita os versos na palma da mão. Na tela, sai cada refrão. Aprendi que quando sofro eu aprendo, que a dor ensina a viver, que a vida é um lindo caminho a qual iremos descobrir que não é fácil viver. O destino nos revela a dor, mas que a tristeza termina onde começa o amor. De um lado a juventude, de outro a experiência. Carla Selene, professora e escritora, já fez até um livro só de poesias. E para ela, o significado de poesias é... Ela nos faz consciente, essa tomada de consciência de que nós somos alguém aqui e agora. É o encontro com a gente mesma e a poesia possibilita esse encontro. Ela conta ainda que a poesia sobrevive com muita garra. É uma luta para que essa poesia continue viva, porque a gente vive num mundo de muita insensibilidade, de muita indiferença, e a poesia, ela requer um sentimento maior, uma emoção, justamente para nos mostrar que a indiferença, a insensibilidade prejudicam o ser humano. Enquanto tantos se perguntam com que roupa eu vou, a pergunta que faço é diferente. Com que sonho eu vou? Porque eu sempre vou, porque eu sempre sonho. E se um sonho rasga, eu costuro as partes. Se um sonho quebra, eu remendo os cacos, faço mosaicos. E se um sonho morre, eu invento outro. Sonhadores são transgressores, e este é meu jeito de ser. Transgredir para transcender. Viva a poesia viva! Então, já que a poesia não vai acabar, nos resta refletir, pensar no mundo onde as gerações se unem para buscar, cada um do seu jeito, a melhor forma de viver perfeito. Linda reportagem. E por falar em cultura, nós vamos continuar com o repórter Hudson Fernandes, só que agora ao vivo, direto do Campo São Luís, porque ele está com outro artista da região e traz música boa pra gente. Olá, Hudson, boa noite. Oi, Dani, boa noite para você e a todos que acompanham o nosso Campus Notícias. Como vimos aí na reportagem, Montes Claros é o campo fértil para a poesia e, claro, também para as outras culturas, como teatro, dança, música, principalmente na música sertaneja. Vários cantores de Montes Claros são reconhecidos aí nacionalmente. E na estreia do nosso Campus Cultura, aqui ao meu lado, o cantor João Paulo, conhecido como JP. JP, obrigado por estar ao nosso convite. E conta aí pra gente como que foi que começou aí o seu gosto pela música.
Boa noite, Hudson. Boa noite, gente do Campus Notícias, Campus Cultura. Parabéns pela iniciativa, pelo trabalho, muito bacana. Não conhecia, fiquei muito feliz pelo convite. Muito obrigado de verdade, viu? Que Deus abençoe vocês e muito sucesso na carreira de vocês. Então, a minha carreira musical, ela é uma coisa que eu carrego de família mesmo. Desde pequeno, cresci ouvindo música. Meu irmão é cantor há mais de 20 anos, o Sérgio, da dupla Sérgio Rodrigo. Tem meu pai também que canta, tem um tio sanfoneiro. Então eu carrego isso aí desde de quando eu nasci mesmo, carrego no sangue. Então, aos 6 anos aprendi a cantar a primeira música, com 9 anos de idade ganhei meu primeiro violão. Então vem de longas datas e profissionalmente tem 3 anos que eu estou na música. Pois é, no canal no YouTube que você tem, com músicas autorais, você faz muito sucesso, muitos acessos. Você esperava isso tudo? Então, dessa forma não, mas eu esperava que eu atingisse um público bacana e tal. Mas dessa maneira que foi, não imaginava que tão rápido, né? Logo com 1 ano de carreira eu lancei uma música, Mundo Girou. Ela já passou de 125 mil visualizações no YouTube, nosso clipe, que foi feito aqui mesmo, produzido em Montes Claros. Então, com isso, o trabalho foi reconhecido nacionalmente. Muitas pessoas de vários estados do Brasil mandando mensagem, elogiando. Então, graças a Deus, foi uma coisa muito bacana. Certo, então vamos de música. Toque pra gente. Vamos fazer o Mundo Girou então. O mundo girou, 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 girou. E você voltou, 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 voltou pra mim. O mundo girou, 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 girou. E você voltou, 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 voltou pra mim. Você voltou pra mim. Bom demais, música muito linda. JP, conta pra gente aí a sua agenda de shows e telefone para contato. Então, nossa agenda de show, graças a Deus, está indo muito bem. A gente está fazendo shows pela região toda, pelo norte de Minas. Recentemente a gente estava em São Paulo, fazendo um trabalho de divulgação do meu novo trabalho, uma nova história, um EP com só músicas autorais. Ficamos lá 20 dias pela região de Sumaré, Campinas, Jundiaí, Piracicaba. Já temos data para retornar a São Paulo, 18 de agosto a gente volta, já com show em Sumaré. E na região, graças a Deus, está indo muito bem, estamos fazendo shows em Piracatu, tem Patis, tem Montezuma, tem São Francisco. Então, graças a Deus, o trabalho está sendo reconhecido na região toda e a gente fica muito feliz por isso. E o telefone para contato é o 99966-3566, 99966-3566, tem as redes sociais também. Nosso Instagram é joaopaulo.cantor, Instagram joaopaulo.cantor, Facebook JP João Paulo. O pessoal que está assistindo a gente aí, segue a gente, acompanha o nosso trabalho lá, valoriza o artista da terra, que isso é muito importante, né? Certo, então para encerrar, vamos encerrar com música, JP. Vamos lá, então vamos fazer mais uma música minha, música de minha autoria, tá no meu novo trabalho, uma nova história. Vamos lá. Beijo, amassa e beijo. Posso deitar do seu lado, nos teus braços descansar. Posso pensar um pouco na vida, pra quê? Se eu só penso em você. Pois é, muito obrigado, JP. E é com música que a gente entrega para você, Ellen e Daniel. Muito obrigado. Obrigada, Hudson. Boa noite. E você vai ver a seguir. O cinema se adapta às novas tecnologias para atrair cada vez mais público. E cresce a procura por alimentos saudáveis no país. Agora são 9h34, o Campus Notícias volta já. Com que a informação circula não é mais novidade. A alimentação saudável é sim uma das melhores maneiras de prevenir doenças. Pois é, Ellen, e essa consciência torna o consumidor mais exigente e demanda do comércio mais investimentos e novos hábitos. A reportagem é de Marcos Braz.
O aumento na venda de produtos orgânicos deixaram consumidores em alerta, como Richardson, por exemplo. Ao ir às compras, o técnico em mineração não modera nos cuidados ao selecionar os alimentos. Sempre tem que ter fruta cítrica, alimentos ricos em potássio, como a banana, outros ricos em beta-caroteno, por exemplo, o mamão. Se eu não tenho mamão, eu coloco, por exemplo, uma abóbora, né? Lá em casa nós não ficamos sem abóbora. O Brasil ocupa a 5ª colocação no ranking mundial de vendas de produtos saudáveis. De acordo com pesquisa da Euromonitor Internacional, esse mercado teve um crescimento de 98%. De acordo com a empresa de consultoria Euromonitor, o consumo de produtos orgânicos, lights e diets aumentou 14% em 7 anos. Esse resultado positivo trouxe novos investidores ao mercado de alimentação saudável. Normalmente, esse mercado é formado por pequenas indústrias e a comunicação das pequenas indústrias ainda é recente, é nova. Por exemplo, a gente tem que estar pesquisando para encontrar essas indústrias. No início das lojas, a variedade era bem menos. Hoje, a concorrência entre elas está aumentando. A nutricionista Marilena Uramoto explica que a industrialização de alimentos vem sendo o fator de maior risco à saúde, podendo desenvolver doenças graves, como câncer, por exemplo. Então, com o crescimento das doenças, né, cardiovasculares, o câncer, né, que hoje supera as doenças cardiovasculares, que é uma previsão de acordo com o INCA para o ano de 2020, as pessoas têm atentado a melhorar esse hábito alimentar. Até porque sabe-se que a prevenção de ordem primária são os hábitos alimentares. Os cuidados com a alimentação movimentam o mercado e desenvolvem novos hábitos aos consumidores. No meu caso, eu gosto muito de frutas, né? A gente tenta variar frutas, cereais, e é por isso que sempre durante a semana eu já tenho o costume, o hábito, né, de visitar os sábados o mercado, né? Olhando essas imagens, até dá água na boca, não é verdade? O fato é que esses alimentos estão cada vez mais presentes na mesa do brasileiro. Hoje a orientação é assim, que ao comprar qualquer alimento, no caso verduras, legumes, que esteja em menor tamanho, né? Que seja assim a fruta, por exemplo, tem uma maçã maior e uma menor, dá preferência para menor. A alface, quanto mais furadinha, melhor, porque isso indica que tem lagarto e que não houve, né, uso de agrotóxicos nem, né, de veneno, né, para combater essas pragas. A chegada da TV no Brasil nos anos 50 ocasionou uma das grandes discussões nos meios de comunicação. O mito que o rádio teria deixado de lado e não acompanharia os outros veículos. Porém, com o passar dos anos, o rádio demonstrou sua importância e singularidade. Mas agora surge outra discussão, a sobrevivência do cinema. A reportagem é de Wallace Gomes. A chegada da TV no Brasil, nos anos de 1950, ocasionou uma das grandes discussões nos meios de comunicação. O mito que o rádio seria deixado de lado e não acompanharia os outros veículos. Com o passar dos anos, o rádio demonstrou a sua importância e singularidades. Atualmente, outro debate tem se apresentado com as mesmas características, mas afetando outras mídias. Assim como a TV ameaçava extinguir o rádio, para alguns, a internet pode atrapalhar o público nos cinemas, por conta da pirataria virtual e as plataformas de exibição como a Netflix. As novas tecnologias e a internet facilitaram o acesso aos filmes e às plataformas digitais. Mas para grande parte da população, vir ao cinema continua sendo uma experiência única. Segundo a Ancine, Agência Nacional de Cinema, de 2009 a 2017, o público brasileiro nas salas de cinema aumentou 70 milhões. Aliás, é hora de apagarmos as luzes, porque a próxima sessão já vai começar. Elaine Araújo é gerente de um cinema em Montes Claros. Ela destaca que a variedade das produções que o local oferece é fundamental para vencer a concorrência acirrada da internet. Então a gente procura exibir os filmes que pode captar todo um tipo de público. Filme voltado para a família, para adolescente, né, criança. Os filmes de super-heróis têm agradado a todos. Para a jornalista e cinéfila Vanessa Araújo, as novas plataformas atuam como complemento e uma opção para as pessoas que não têm acesso ao cinema por diversos motivos. Netflix, né, outras plataformas de streaming, ou talvez até mesmo baixar, né, fazer o download do filme e comprar no eBay ou na
a Amazon, são alternativas para quem não pode assistir o filme no cinema ou para quem não tem acesso ao cinema né, na cidade mesmo. E para aquelas pessoas que talvez não tem tempo, talvez a pessoa trabalha, ou a sessão é muito tarde e aí a pessoa não consegue assistir. Mas substituir o cinema, a sala de cinema, é impossível. Uma das grandes características do cinema é a sua capacidade de adaptação. O jornalista especializado em cinema Eupídio Rocha fala sobre essas particularidades. Essa ideia de que as novas tecnologias, as novas mídias vão afetar o cinema é algo que você pode classificar como mito, porque a sala de cinema ela tem uma atração específica até hoje. Você vai para a sala de cinema, você se prepara para assistir um filme e aquela experiência coletiva que tem dentro da sala de cinema dificilmente vai se conseguir em uma outra mídia. O cinéfilo ressalta o poder do cinema em se manter na preferência do público. A sala de cinema ela mantém um ar de mágica, de encantamento, de deslumbre que se mantém até hoje. E isso ela não perdeu, mesmo com essa concorrência acirrada dessas novas tecnologias, dessas novas mídias. Mesmo com a praticidade que as novas plataformas de exibição oferecem, Vanessa acredita que o encantamento proporcionado pelo cinema continua sendo uma experiência única. Acredito que seja realmente um mito, tanto para os cinéfilos mesmo, ou para aquelas pessoas que vão assistir os filmes comerciais mesmo, né? Que vão ali levar as crianças para assistir uma animação nova, para assistir um filme de ação novo. Aquela experiência ali, ela não pode ser substituída, ainda não inventaram uma tecnologia que possa substituir. O Campus Notícias fica por aqui. Foi um prazer estar com vocês. Boa noite. E para rever as reportagens exibidas hoje, basta ir à fanpage do Eu Jornalista no Facebook ou ao canal no YouTube. Obrigado por sua audiência, uma ótima noite. Tchau.